convido agora, curva sua cabeça aí, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua fidelidade. Estamos aqui para aprender um pouco mais de Ti. Te pedimos que Tu continues abrindo o nosso entendimento e dando-nos, ó Deus, a Tua graça, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, mas para que possamos entender um pouco mais acerca da educação sexual. Nós Te pedimos tudo isto na autoridade do nome de Jesus. Amém. Bom, você pode se sentar? Vamos voltar a falar aqui então sobre gênero masculino e feminino. Então agora vamos falar sobre homem e mulher dentro dessa perspectiva de gênero, que é um problema seríssimo de nós resolvermos, sobretudo na vida conjugal. Não é verdade? Então deixa eu falar uma coisa para vocês sobre gênero masculino e feminino. O único quesito que homens e mulheres se igualam é o quê? É a espécie. Não é verdade? Homem e mulher pertencem à mesma espécie. Nós somos seres humanos. Graças a Deus por isto. Agora, a maneira como Deus criou o homem e a mulher, uma maneira diferenciada. Além disso, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem tem a imagem e semelhança de Deus? E a mulher? Também. Então, nós nos igualamos nesses dois quesitos, que está de acordo com a teologia. Tá? Pertencemos à mesma espécie, ok? E fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas o que é bom que a gente saiba? Homem e mulher são diferentes. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim. Agora nós precisamos entender que ser diferente não é ser menos. Tá? Nós temos um problema de gênero, sobretudo uma questão cultural, que vai colocar o homem acima da mulher. Isso não é verdade. Então o fato da mulher ser diferente do homem e o homem diferente da mulher não quer dizer que um é menos do que o outro. Aliás, nós temos muita dificuldade de lidar com as diferenças. Já dizia Rui Barbosa que nós temos que tratar os desiguais de forma desigual na proporção das desigualdades. Nós somos desiguais, sim ou não? Somos desiguais na altura, no conhecimento, somos desiguais na profissão. Então, as desigualdades precisam ser tratadas de acordo com as desigualdades. Mas o fato de ser desigual não quer dizer ser menos do que o outro. Nossa estrutura social coloca meninos de um lado e as meninas de outro. Então essa estrutura coloca homem num trilho e a mulher no outro trilho. Por isso que nós temos um problema sério de gênero. Porque quando você vai para a vida conjugal, você vai com muitos sonhos, não é verdade? E uma expectativa muito grande. Mas a sociedade vai dizer para você que o menino caminha por um trilho e a menina caminha pelo outro. E é verdade. Isso se evidencia na prática, do dia a dia. Você percebe que a característica da mulher é diferente da característica do homem. Bom, as características confirmam o nosso gênero e o modo como falamos, andamos e nos vestimos. É o mesmo? Não, não é. O homem fala de uma maneira, se veste de uma maneira, anda de uma maneira, se comporta de uma maneira e a mulher de outra maneira diferente. Mas isso tudo se dá num processo de aprendizado, sobretudo pela questão cultural, que colocou você de um lado, você menino, e a menina do outro. Quando olhamos para uma vitrine, identificamos se o produto é masculino ou feminino, ou se é comum a ambos. Não é verdade? Então, geralmente, quando você vai ao shopping, os homens partem para um lado e as irmãs para o outro. Quando não, a esposa quer puxar o marido, né, para ver vestido. Só que ele não entende de vestido. E se ele não der a opinião dele, tem briga. Não é verdade? Então, essas características se evidenciam no dia a dia. Agora, tem aquelas coisas que são comuns a ambos, tanto para o menino quanto para a menina. A sociedade não aceita que o ser humano tenha sexualidade indefinida. Quer ver uma coisa interessante? Se você olhar para uma pessoa e não identificar como homem ou mulher, você pira. Enquanto você não souber, você não sossega. É ou não é? Porque nós não aceitamos sexualidade indefinida. Nós queremos uma definição. É o quê? Esse é o nosso problema. Então, quando você olha para a pessoa, você fica, aquilo ali é homem ou é mulher? Quando não, você pergunta, fulano, você conhece? Enquanto você não descobre, você não dorme. Você vai para casa em crise. Porque isso faz parte também da nossa curiosidade, mas parte da nossa sexualidade. Por que você quer saber se é homem ou mulher? Primeiro, se você fosse dirigir a pessoa, senhor ou senhora? Ele
ou ela. Então, nós chamamos isso em sexualidade de andrógeno. Quando você olha para a pessoa e não identifica nem como masculino nem feminino, é um andrógeno. E nós temos a curiosidade de saber o que é o quê. Hoje não se pode associar masculino ou feminino como ser homem ou mulher. Então perceba o seguinte, ser masculino ou ser feminino não tem nada a ver de ser homem ou mulher. Tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Quando você olha para a Bíblia, diz a palavra que Deus fez homem, macho e fêmea. Né? Macho e fêmea é questão de genitália. Por que é macho? Porque o homem tem pênis e a menina tem uma vulva. Não tem nada a ver com ser masculino ou ser feminino. Não é a genitália que diz o que é masculino ou feminino, mas é a cabeça. Então, em se tratando de sexualidade, você precisa respeitar a sexualidade alheia. E nós não podemos ter uma visão reducionista da sexualidade, de pensar que sexualidade é só aquilo que você e eu temos como conceito, que não é assim, tá? Nós temos que respeitar. Observa-se na atualidade uma mudança de papel de gênero. Os gêneros mudaram, vocês concordam comigo? Por exemplo, já não se pode associar masculino com homem ou feminino com mulher. E aí, perceba o seguinte, nós temos uma certa decepção. Geralmente, a menina quando se casa, ela vem no mundo de fantasias. E por quê? Nós temos uma questão cultural. O menino, geralmente, quando ele é criado o quê? Jogando bola. Você bota uma bola para 22 homens. Não é assim? Então, o homem é criado no mundo da competição. A competição faz parte do caráter masculino. Nós competimos o tempo inteiro. O trabalho da mulher já é feito na coletividade, porque geralmente a menina, quando brinca de boneca, ela brinca junto com alguém. Então, quando você pega o contexto histórico, os homens caçavam e as mulheres ficavam em casa tomando conta dos filhos e certamente batendo papo com as vizinhas. Então, a sociedade colocou o homem no trilho e a mulher no outro. Só que hoje você precisa entender que esses papéis, masculino e feminino, está mudando. Então você não pode mais associar, tá? O homem é feminino, é masculino e a mulher é feminino. Nem sempre. Isso não é regra. Tá bom? Isso vai de pessoa para pessoa. Percebe-se homens femininizados e mulheres masculinizadas sem serem homossexuais. Então, às vezes, nós temos uma preocupação excessiva com o comportamento do outro. Você fala, menino, você está com um jeito muito afeminado. Mas quem sabe é o jeito dele, que não tem nada a ver com homossexualidade. E de repente você conhece alguma menina que é masculinizada, na maneira de se vestir, na voz, no jeito de ser. E nós temos a preocupação, pensando que essa menina é lésbica. Necessariamente não. Tá? É o jeito de cada um, sobretudo no homem. Né? Tem homens que são muito educados. E nós achamos que esse excesso de educação tem a ver com homossexualidade. Necessariamente não. Não tenhamos uma visão reducionista. Bom, algumas mulheres dirigem ônibus e alguns homens dançam balé. Então perceba aqui que nós temos uma troca nesses papéis. Né? O pai deixou de ser exclusivamente o provedor, ele limpa a casa, cozinha e troca a fralda do bebê. Esse é o perfil do homem da pós-modernidade. É do homem cooperativo. E eu não sei se isso acontece na sua casa. Mas é uma coisa hoje muito comum. Hoje você vê um homem limpando a casa e dizem que o homem, quando cozinha, cozinha muito bem. Geralmente você vê chefe de cozinha de restaurante, homens, não é verdade? Então, os papéis mudaram. Por outro lado, já as mulheres deixaram de ser exclusivamente rainhas do lar. Agora elas trabalham, dirigem e competem com os homens. E aí nós temos uma certa dificuldade, alguns, de aceitar essa mudança de papéis. Mas esse é o perfil da sexualidade da pós-modernidade. Hoje você vê um pai mais participativo e você vê uma mulher que deixou de ser exclusivamente rainha do lar, que sai de casa, vai trabalhar e compete em pé de igualdade com os homens. E detalhe, produzem até muito mais. Então isso tem sido... É verdade, né, irmãs? Isso tem sido o perfil da pós-modernidade. Então houve uma troca de papéis. Por que troca de papéis? Porque o menino estava no trilho e a menina no outro. Agora, os dois estão no mesmo trilho. A sexualidade não é só uma questão de corpo feminino ou masculino, mas também uma questão de cabeça. Não é só uma questão corporal, mas é a questão como você se vê. Se a gente não compreender isso, nós temos problemas de gênero. Então a sexualidade passa muito mais pela cabeça do que pela questão do corpo.
Bom, e aí eu quero falar rapidamente aqui da permissividade masculina. O que é interessante que a gente saiba aqui? A permissividade é sempre dada ao homem e quase nunca às mulheres. O nosso problema hoje é um problema cultural. Aí eu quero voltar lá. A menina, ela foi criada com boneca. O menino foi criado com carrinho, com bola, com armas. Só que lá na frente, essa menina que foi criada com boneca vai casar com aquele menino que foi criado competindo. Aí ela pensa que está casando com um príncipe, mas está casando com um ogro. Aí nós vemos uma certa dificuldade, tá, do funcionamento desse casamento. Que a base, sabe qual foi? O gênero. A maneira como nós fomos criados. E geralmente dizem que quem estraga filho homem é mãe. Por incrível que pareça. Porque a mãe protege o filho o tempo inteiro. Então, a mãe entende que o filho não pode arrumar casa, o filho não pode lavar banheiro, o filho não pode fazer comida. E aí nós que somos pastores, de vez em quando, chega alguém no gabinete, pastor, eu estou numa crise. Por quê? Porque lá em casa tem 3 mulheres. E eu chego em casa cansado do trabalho, de vez em quando eu lavo o banheiro e faço comida. Mas se tivessem 3 homens e uma mulher, essa mulher teria que trabalhar para os 3. Porque esse é o conceito que nós ensinamos e é o conceito que nós aprendemos. Então esse problema de gênero traz crises conjugais intermináveis. Se nós entendêssemos um pouco, tá, do contexto histórico, daria para amenizar um pouco dessa crise. Vamos lá. O conceito secular, aliás, vamos lá, a permissividade da sexualidade sempre foi dada ao homem, quase sempre ao homem, a permissividade, né? E a mulher sempre fica para trás. O conceito secular é que o homem é ativo e a mulher é o quê? Passiva. Isso nós aprendemos no dia a dia. O ensinamento que você, como papai e mamãe, dá para a sua filha, às vezes é exatamente este, que ela tem que ser passiva no relacionamento. E a atividade do relacionamento pertence ao homem. Por isso que nós ensinamos, nós, nesse contexto mais amplo, né, que o homem vai trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. A menina fica em casa. Quem trabalha é o homem. E você vê que o homem desempregado é a pior coisa que existe. Porque isso mexe com o caráter e com a moral do homem. Porque o homem nasceu aprendendo que quem trabalha é ele, quem paga as contas é ele, quem supra a necessidade é ele. Só que ele tem que entender, tá, que essa liderança do lar tem que ser participativa. Então nós temos que quebrar esses conceitos na nossa cabeça. Culturalmente a mulher foi criada para servir o homem, em todos os aspectos. É o que a cultura nos ensina, que a mulher tem que ser criada para servir ao homem. Isso é uma questão medieval. E é uma questão de sexualidade. Por que a mulher tem que servir ao homem? E o homem não pode servir a mulher? Uma coisa eu vou afirmar, homem e mulher precisam servir a Deus, mas um tem que servir ao outro. Então isso aqui faz parte da cultura. Se o caderno dele é bagunçado e relaxado, o que é? Normal. Mas se o caderno da menina for, considera-se relaxamento. Isso é uma coisa muito clara. Eu não sei se você já disse isso para sua filha. Mas se o caderno da menina é rabiscado, se a capa está caindo, nós dizemos que ela é relaxada. Por que o menino que tem um caderno bagunçado não é chamado de relaxado também? O relaxamento serve para um, mas não serve para o outro. Olha só como é que um está no trilho e o outro no outro. O homem que fala palavrão é macho. E a mulher que fala palavrão é mal vista. Outro problema que nós temos, da permissividade da sexualidade, que é dada para o homem. Outra coisa, se o homem anda com preservativo no bolso, ele é precavido e prudente. Mas se a mulher tiver preservativo na bolsa, vocês sabem o adjetivo que as pessoas usam. Então, o preservativo pode ser usado por ele, mas não pode ser carregado na bolsa dela. Aliás, o preservativo tem um sério problema. Tem uma bênção, né? O preservativo, ele bloqueia as doenças. Preservativo é método de barreira. A questão é que nós pegamos o preservativo e tiramos o sentimento de relacionamentos. O grande problema é esse. Para transar não precisa ter sentimento, basta querer, porque você tem preservativo. Preservativo não é permissividade para transar com quem você quer, é método de barreira para DSTs. Essa é a função do preservativo. Então as pessoas carregam o preservativo, né, com a intenção de, não precisa de relacionamento. Se pintou uma oportunidade, eu faço. E aí nós vemos um problema aqui, no papel de gênero. Qual o problema? Hoje nós vemos um homem que não se envolve emocionalmente e a mulher também que não se envolve emocionalmente. Porque ela tem um bom emprego, tem um bom carro,
Ela não precisa dele, ele não precisa dela. O problema é que essas pessoas nunca se entregam por inteiros. Sempre estão assim, pela metade. E aí a sexualidade nesse contexto vira o quê? Um parque de diversões. Então hoje a pessoa transa aqui, enjoa dali, transa aqui, daqui a pouco ali, parece criança no parque de diversões. Já viu como é que é? Anda no brinquedo, enjoa daquele, corre para aquele outro, daqui a pouco está no outro, volta aqui novamente. E o contexto da sexualidade entrou exatamente aqui. Mas nós ainda temos uma certa dificuldade com a mulher que carrega um preservativo no bolso. Isso é um problema de quê? De gênero, porque a permissividade foi dada para homens. Bom, a permissividade para a relação extraconjugal só é dada aos homens e não às mulheres. E você vê algumas mães que ratificam esta falácia. Então, se a mulher comete um adultério, isso é desde o contexto bíblico. Né? Isso é desde o contexto bíblico. Você pega João capítulo 8. Chegaram com aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Cadê o homem que estava junto com ela? Ninguém viu, não sabe nem o nome. Mas o povo queria apedrejar a mulher. Agora, se o homem entra num relacionamento extraconjugal, bom, de certa forma eu tenho testosterona, que é o hormônio masculino, isso me impulsiona a trair. Então essa permissividade sempre foi dada para os homens e quase nunca para as mulheres. E aí nós temos que entender, meus irmãos, a quem nós servimos. Aqui está um conceito que é muito sério e que nós precisamos bloquear isso na nossa casa. Você tem que ensinar o seu filho de maneira correta. A responsabilidade cabe aos dois. O compromisso cabe aos dois. Porque ninguém constrói sozinho. Relacionamento é vida a dois. Como ninguém destrói sozinho. Então a responsabilidade do relacionamento se dá tanto para o homem, tanto quanto para a mulher. Bom, alguns mitos e tabus masculinos. Para o homem, fazer sexo é uma obrigação que não pode ser questionada. Isso não se questiona para o homem. No sentido secular, o homem que nega fogo, ele é o quê? Nós temos alguns adjetivos, algumas expressões que botam o homem para baixo. Então a permissividade, perceba o seguinte, o homem não pode negar. Se aparecer oportunidade, você é obrigado a fazer. Isso aqui é um mito. Você vê José, teve toda a oportunidade com a esposa do patrão, mas ele preferiu fugir a pecar contra o seu Deus. Então isso aqui é um mito. Outro mito masculino. A sexualidade masculina não precisa ser aprendida. O homem nasce sabendo. Afinal de contas, o homem é o professor, né? É o que nós ensinamos. O professor da relação é sempre o homem. Outra coisa, o que vale na relação é a performance. Isso na cabeça do homem. E hoje nós trocamos o prazer pela performance. E hoje você vai ver exatamente o Viagra, esse advento do Viagra, que na verdade foi um erro de laboratório. A intenção não era fazer um comprimido que estimulasse a ereção do homem. Foi um remédio para o coração. Então a Pfizer estava fazendo uma medicação, né? Aquelas pessoas que eram cobaias tomavam a medicação e ficavam com o pênis ereto. E eles começaram a ver que aquela substância estava agindo exatamente na ereção do homem. Com isso eu não estou dizendo que você não possa se valer desta medicação. O que eu estou dizendo é que o mito e o tabu masculino, para o homem, o que mais vale é a performance, e não é. E por que eu digo isso? Hoje você vê homens de 60, 70, 80 anos querendo tomar Viagra. Se for com prescrição médica, Deus te abençoe. O que eu quero que você entenda, não tome um menino de 20 anos como parâmetro. O problema é o parâmetro que nós usamos. Por quê? Nós caímos aqui nos mitos e tabus. Então o homem tem que ter uma boa performance. Só que não é a performance que dá prazer para a mulher. Não é isso. A coisa é muito mais do que isso. Isso aqui é mito. Outra coisa, ao homem é exigido ser o professor, o responsável pela atividade sexual. Então ele é o mestre, sou eu que ensino. Isso aqui é tão sério que nós vemos alguns pais, né, que levam seus filhos meninos para um prostíbulo a fim de iniciarem a vida sexual ainda na adolescência. Qual o medo dele? É que o menino chegue na fase adulta, ele não saiba como fazer. Então ele inicia esse processo, levando o menino numa casa, né, onde tenha esse tipo de prática, para que ele aprenda a ser o professor da relação. Só que esse tipo de prática acaba com a vida emocional dessa criança, que pode ter uma sexualidade libertina, na maioria das vezes, ou uma sexualidade reprimida. Então, esse mito de que o homem tem que ser o professor, por que o homem tem que ser o professor? Outra coisa, todo contato físico leva ao sexo. Isso aqui é um mito.
Então, se você encostou na pessoa, você tem que transar com ela. Isso aqui é um mito que é sustentado por muitas pessoas. E alguns vão dizer que homem não pode ser amigo de mulher. Não existe amizade entre homem e mulher. Exatamente com base nessa afirmação de que todo contato físico vai levar ao sexo. Então, se você namora, se você está noivo, necessariamente você tem que transar? Não. Você pode ter e deve ter a opção de esperar que esse momento se cumpra na vida conjugal. Outra coisa, homens não expressam sentimentos. Já ouviu isso? Aí você pega João 11, verso 35, vai dizer que Jesus chorou. Você vê o Filho de Deus expressando sentimento. Você pega Mateus 23, verso 37, Jesus diante de Jerusalém, 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 que mata os seus profetas. Você vê a tristeza do Salvador. E aí você ensina que o homem não pode expressar sentimento, você cria uma pessoa fria, que vai casar amanhã, que não diz eu te amo, que não diz para a esposa que ela é o amor da sua vida. Tudo por conta dessa criação, desses mitos e tabus que são sustentados ao longo dos anos. Isso já remonta a décadas. Bom, mitos e tabus agora femininos. Sexualidade feminina busca sempre o corpo perfeito. Porque se tem uma coisa interessante, a sexualidade da mulher está totalmente no corpo. Então, o que ela aprende? Que a mulher tem que ter o corpo perfeito. E você sabe que a mulher tem aquela crise? Porque eu estou muito gorda. Sim ou não? Sim? Não é uma realidade? Porque a sexualidade da mulher se expressa, sobretudo, no corpo. Ela tem que se sentir bem. Só que uma coisa é você se expressar no corpo, outra coisa é você entender que tem que ter o corpo perfeito. E você que é casada, sinceramente, seu marido não olha para isso. Essa crise o homem não tem. É crise feminina. Mas também é tabu. Muitas mulheres mutilam o corpo e a autoestima em busca do seu desejo de se tornar iguais às modelos que brilham nas passarelas. Aí vem a outra coisa do parâmetro. O problema da sexualidade hoje, feminina, é porque a mulher busca aquela modelo da televisão como parâmetro. Só que você tem que entender que a sua realidade é outra. Talvez ela tenha o que você não tem, mas certamente você tem coisas que ela não tem. Então cuidado com esse mito do corpo perfeito. Tá bom? Aqui na Terra não há possibilidade de ter um corpo perfeito. Por isso que Paulo vai dizer que um dia, isto que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Isso que é mortal, se revestirá de mortalidade. Agora, aqui na Terra, o corpo não é perfeito. Nós temos um corpo imperfeito e temos que estar satisfeitos com aquilo que temos. Mulheres sofrem caladas as consequências de uma cruel realidade do mundo moderno. O mundo moderno atrapalha a sexualidade feminina. E não é incomum você ver meninas com depressão, porque se sentem gordas, se sentem feias e não aceitam aquilo que têm. É a insatisfação com o nariz, com a boca, com os cabelos, com a cor da pele, com a cor dos olhos. Tudo isso tem a ver com sexualidade. E essa pessoa casa e entra na vida conjugal totalmente desestruturada emocionalmente. Não se envergonhe da sua aparência, nem tente ser igual a ninguém. Se aceite da maneira que você é. Ok? A ditadura da beleza sempre deixa as suas vítimas. E hoje não é incomum você ver pessoas que foram fazer cirurgias e que ficaram na mesa da cirurgia, não passaram dali. Hoje nós vemos meninas aos 13, 14, 15 anos com anorexia, porque estão em busca do corpo perfeito. Então essa ditadura geralmente deixa as suas vítimas. Então, por favor, eu não estou dizendo que você não possa melhorar, que você não possa ir numa academia, não é isso. O que eu estou dizendo é que a ditadura do corpo perfeito, ela é muito perigosa e atrapalha a sua sexualidade. A verdadeira beleza está onde? Dentro de nós. Então, olha só, a sexualidade se manifesta de maneira completa quando você olha para dentro de você e se vê como alguém satisfeita. Aí você vai dizer que você tem uma sexualidade abençoada e abençoadora. Vamos falar sobre fantasias, não é realidade? Vamos trabalhar rapidamente aqui fantasias sexuais, que é uma coisa muito presente na cabeça de todo mundo. E é necessário que nós tenhamos essas fantasias. Nós usamos as imagens mentais, a imaginação, para dar intensidade a todas as áreas da vida. Tudo na vida depende da imaginação. Eu acredito que você tenha sonhos, sim ou não? Quando você tem sonho, você se imagina no cumprimento desse sonho, correto? Nós construímos o conceito de Deus usando a mente e a imaginação.
Perceba que para você crer em Deus, você precisa da imaginação. João 1, versículo 18 vai dizer que Deus nunca foi visto por ninguém. Se você nunca viu a Deus, como é que você crê em Deus? Primeiro, quando você olha para o seu próximo, você vê a imagem e semelhança de Deus. Mas a vida religiosa tem a ver com a imaginação também. Por isso que nós temos a visão do Apocalipse, que não traduz literalmente como vai ser o céu, mas é uma visão imaginária, para que você tenha pelo menos uma noção de como vai ser. Paulo vai dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então você precisa da imaginação. Toda fantasia sexual é fruto da mente e da imaginação. Toda. Por quê? Porque fantasia, irmãos, não é realidade. Realidade é realidade, fantasia é fantasia. As fantasias sexuais não são um erro, mas sim a maneira de usarmos o nosso desejo. Aí você vai dizer, pastor, ter fantasias é um erro? Não, você precisa delas. E ai daquela pessoa que não tem fantasias sexuais. Você precisa ter fantasias na sua mente. Você adulto, adolescente, a criança, todos nós carecemos dessas fantasias. Vou explicar por quê. Porque todos nós temos a necessidade de armazenar fantasias sexuais que vão se evidenciar no casamento. Por isso que geralmente você, quando está noivo ou noiva, você fica numa expectativa muito grande de chegar aquele grande dia do casamento. Porque você tem fantasias. São desejos que vão se manifestar na vida conjugal. Então até aqui não tem nada de errado, não tem nada de pecado. Quem não tem fantasia tem uma coisa chamada inibição do desejo, que é um problema seríssimo de se tratar. Mesmo a psicologia tem suas dificuldades. A pessoa que tem inibição do desejo, ela tem dificuldade aqui, ó, nessas fantasias. Bom, as experiências sexuais do passado podem atrapalhar o conceito de uma só carne no casamento atual. Eu quero falar sobre isso aqui rapidinho. Isso aqui é muito interessante. Nós temos uma coisa chamada registro da memória. É por isso que eu costumo dizer que quem começa a vida sexual muito cedo, ao longo da vida, isso é certo, vai ter muitos parceiros. Então hoje, as nossas fantasias, elas estão pautadas exatamente no passado. Ok? Quando você fala em fantasia sexual, é em cima daquilo que você imagina, mas em cima daquilo que você já viu. Então essas fantasias são relevantes, desde que não atrapalhem a sua vida conjugal. Então a pessoa que teve no passado inúmeras relações sexuais, ela precisa entender que se ela está casada hoje, essa fantasia tem que se voltar para o cônjuge atual. Tá certo? Bom, Jesus afirmou em seus ensinos, ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O verbo atentar ou olhar indica uma ação que iniciou no passado e continuou no presente. Então Jesus está falando de uma coisa chamada cobiça. Essa cobiça tem a ver com as nossas fantasias. E essas fantasias têm a ver com o passado e com o presente. Geralmente a fantasia você cria em cima de algo que você já sabe, ou que você já viu. E se evidencia no seu presente. Então Jesus está dizendo que olhar, ou atentar, nesse texto aqui, aponta exatamente para isso, para passado e para presente. Nós temos a obrigação de protegermos as nossas fantasias sexuais. Então, olha só, isso é uma coisa que você tem que proteger. Eu acho que sobre a memória, nós temos uma certa dificuldade de deletar, mas o pensamento, você pode gerenciá-lo. Paulo vai dizer que se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Você pega Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo vai dizer que tudo que é honesto, tudo que é louvável, se há alguma fama, se há louvor, nisso pensai. Então, seu pensamento você tem que gerenciar. Ok? Tiago vai dizer assim, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ele ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago coloca uma escala da tentação. Tentação não vem de Deus, mas vem dos nossos desejos interiores. Então ser tentado a priori não é pecado. Se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, sobretudo na área sexual, que parece que é a educação mais forte, não é pecado ser tentado. Mas Tiago vai dizer o quê?
A tentação começa com um pensamento demorado que pode se transformar em ação. A sexualidade atua exatamente aqui. Esse pensamento demorado se transforma numa ação futura. Enxergue o sexo e o prazer como sentimentos legítimos que irão se manifestar no momento certo. Então aqui o nosso viés, como é um viés também religioso, nós entendemos que o sexo se manifesta no momento certo. E eu costumo dizer que corpo não é mercadoria. O nosso problema da sexualidade na pós-modernidade é que nós elevamos o corpo a uma mera mercadoria. Então hoje eu vou dizer, pastor, qual o problema de transar? Marido e mulher, ou homem e mulher, quando se unem no ato sexual, tornam-se uma só carne. E eu entendo que sexo tem alma. Então corpo não é mercadoria. O corpo é templo do Espírito Santo. E se é templo, eu preciso cuidar. Agora, se você parar para pensar, o sexo no casamento é tão normal quanto o sexo fora do casamento. Porque para fazer sexo, ninguém precisa de sentimentos. Basta você querer fazer. E por conta disso, nós vemos hoje essa sexualidade também compulsória. Porque hoje quem se guarda é de outro mundo. Todos nós parece que nós somos obrigados a fazer. O que ensinam para nós é que você é obrigado a transar, custe o que custar. Não perca as oportunidades. Pelo menos é o que nós entendemos e ouvimos como verdade, segundo aquilo que pregam por aí. Só que a palavra me ensina o seguinte, que a sexualidade se manifesta na hora certa. É o que eu falei anteriormente. O corpo muitas vezes está preparado, mas a cabeça não. Então a manifestação da sexualidade deve se dar sobretudo na vida conjugal. Sobretudo na vida conjugal. Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, você precisa conhecê-lo, cada compartimento do seu corpo. Então não confunda a masturbação com conhecimento da anatomia corporal. Aí vão pregar para você que você não pode tocar na sua genitália. Então você não lava? Você não limpa? Por que você não pode tocar? E você vai ver que desde a fase de criança, a criança se toca. Isso é uma coisa extremamente normal. E às vezes, tocando na genitália, digo menino, tem ereção. Por quê? É uma parte do corpo extremamente vascularizada, que necessariamente não quer dizer que é masturbação. Então nós temos a obrigação de conhecermos a estrutura do nosso corpo. E você só conhece tocando. Bom, masturbação é a autoestimulação do órgão genital buscando prazer. Isso é masturbação. No caso do homem, ele busca a ejaculação. E no caso da menina, ela busca o orgasmo, nem sempre, mas quase sempre. E aí você tem que entender que quem se masturba é menino e menina. Nós pensamos que é só o menino. Na maioria das vezes, sim, mas a menina também se masturba. Algumas pessoas enxergam a masturbação como sexo seguro. Por que é sexo seguro? Porque você não engravida ninguém, você não pega DST e você não comete adultério. Então, na cabeça de alguns, o conceito da masturbação é o sexo mais seguro que existe no mundo. Isso é um conceito. A compreensão de sexo... Deixa eu voltar lá. Ok. A compreensão de sexo não tem nada a ver com a carreira solo praticada por uma pessoa na autoestimulação. Então, olha só. Masturbação não é sexo. Masturbação chama-se carreira solo, que tem seus problemas cientificamente comprovados. Masturbação não tem nada a ver com sexo. Isso aqui é carreira solo. É uma pessoa se autoestimulando. Para alguns, a masturbação passou a ser verdade absoluta. Esse aqui é o problema. Para muitos, a masturbação é uma verdade absoluta, que não pode ser questionada. E por quê? Toda masturbação é acompanhada de fantasias bem elaboradas. Eu nunca vi uma pessoa que se masturba pensando nesse projetor. Não existe a possibilidade. Por quê? Para que haja excitação, você precisa de uma coisa chamada desejo. E para desejar, você precisa usar o quê? A sua fantasia sexual. Então, no ato da masturbação, a pessoa precisa necessariamente se valer das suas fantasias. Bom, para os solteiros, chega um momento em que só a masturbação não satisfaz. Ele precisa de algo a mais. Existe uma máxima que diz que a satisfação de um desejo te remete a outras satisfações. Então, geralmente, o jovem ou adolescente, quando ele começa a se masturbar, é uma questão de tempo. Ele vai querer transar. Se você compra um carro, por exemplo, você precisa de quê? De garagem, carteira de habilitação,
seguro. Então, quando você satisfaz um desejo, automaticamente isso remete você para outros, porque masturbação é fantasia. Só que essa fantasia remete o adolescente e o jovem para uma realidade, que eles não estão preparados para entrarem. Já para os casados, a autoestimulação gera uma relação egoísta consigo mesmo. E isso aqui eu posso dizer para vocês, porque muitas pessoas que chegam até o meu conhecimento estão passando por esse problema. O problema da masturbação para aquela pessoa que é casada é que ela faz uma carreira solo dentro do casamento. Então ela passa a entender que ela não precisa mais do cônjuge para dar prazer, porque ela pode sentir prazer sozinha. Ela não carece do outro. E isso tem sido uma realidade hoje na vida de muitos casais. Bom, o que a gente aprende aqui? Eu deixo para vocês Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte. Sexualidade é uma necessidade do homem. Deus implantou isso em nós. Mas perceba que a sexualidade não deve se manifestar de qualquer maneira. E se você não tem controle sobre o seu corpo, você é uma cidade que não tem muro. Porque uma cidade que não tem muro, lá naquele contexto judaico-cristão, era uma cidade que poderia ser invadida pelos inimigos. Então a sexualidade é a bênção de Deus, a sexualidade edifica a nossa vida, mas nós precisamos entender que o homem tem uma coisa chamada domínio próprio, e nós precisamos dominar a nossa natureza. E esse domínio se dá exatamente por essa faculdade mental que você tem. Então, sexualidade não é pecado, não é do inimigo, muito pelo contrário. Sexualidade é de Deus. Nós somos seres sexuais e precisamos dessa sexualidade para uma satisfação como pessoa. Você, como pessoa, manifesta a sua sexualidade o tempo inteiro. Não dá para você fugir disso. Mas você também precisa entender que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Se você é casado, Deus te abençoe. Aproveita, meu irmão. Porque sexo é adoração. O único momento em que o momento homem-Deus se aproxima do momento homem-homem aqui na Terra é na hora do sexo. Porque sexo é adoração. Quando marido e mulher se encontram no ato sexual, eles estão adorando a Deus. Eu costumo brincar que o homem é um adorador por excelência. Né? Porque o desejo sexual do homem, às vezes, é muito maior que o desejo sexual da mulher. Porque o homem produz testosterona. E a cada batimento cardíaco, o homem produz aproximadamente 1000 espermatozoides. Então, numa ejaculação, o homem libera aproximadamente 400 milhões de espermatozoides. Significa dizer que um único homem teria condições de engravidar todas as mulheres do Brasil. Um homem só. Então, a sexualidade, perceba, é uma necessidade. Isso consolida a vida conjugal. Deixa homem e mulher mais felizes, mas precisa se manifestar no momento certo. E é aí que você precisa educar o seu filho exatamente nesse sentido. De saber que essa manifestação por si só não é pecado, mas nós precisamos podá-la e orientar de maneira correta, para que ele não seja uma pessoa oprimida contra a sexualidade, mas também para que não seja libertino. Aí quando nós falamos em masturbação, cientificamente é comprovado que a pessoa que se masturba com muita frequência, homem, no futuro, vai ser um ejaculador precoce. Então a ejaculação precoce também está intimamente ligada à masturbação. Por quê? Porque quem se masturba vive no mundo das fantasias. E amanhã, quando ele casa, no ato da penetração, ele tem uma ejaculação muito rápida. Porque o problema da ejaculação precoce chama-se ansiedade. Toda disfunção sexual, na sua grande maioria, quase todas, é uma questão de cabeça. Às vezes, uma questão orgânica, mas geralmente uma questão de cabeça. Então, essa prática feita de maneira exacerbada, na juventude, na adolescência, vai desembocar lá na vida conjugal. Aí eu vejo na Bíblia um princípio da semeadura e da colheita. Então, aquilo que você semeia hoje, você colhe amanhã. Então, a sexualidade tem que se manifestar de maneira sadia, não de maneira qualquer. Até porque você não é um qualquer. Você é uma pessoa comum, não uma pessoa qualquer. Então, a sua sexualidade tem que ser manifestada dentro desses parâmetros. Com criatividade, sim, ok? Desde que não percamos de vista a nossa santidade.
Tem que ter criatividade na sexualidade, tem que ter muita dinâmica, mas nós nunca podemos perder de vista que nós agradamos ao Senhor e não aos homens. Então não adianta a gente pregar e falar de uma sexualidade que tem que ser bem feita, dinâmica, se nós vivemos uma vida promíscua. E geralmente a vida promíscua é ausência de educação sexual. Então que Deus a todos abençoe. Eu quero orar de novo com você. Te convido a se colocar de pé. E nós vamos agradecer a Deus mais uma vez por esse momento. Você pode fechar os olhos aí novamente. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade mais uma vez. Nós queremos te agradecer pelas informações aqui trazidas. Entendemos que tudo foi relevante para a nossa caminhada, para que possamos ter uma vida abençoada e abençoadora, mas para que possamos passar as informações àqueles que carecem aprender um pouco mais de uma sexualidade que deve se manifestar na vida conjugal de maneira exemplar. Dá-nos, ó Deus, a tua graça, para que não sejamos oprimidos, mas também para que não sejamos libertinos. Nós queremos ser saudáveis em Cristo Jesus, porque o Senhor se manifestou para trazer vida e vida com abundância. E nós não abrimos mão desta vida que tu já nos deste, que muitas vezes nós não nos valemos dela. Nesta hora nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.